Pessoal, diariamente diversos pacientes têm me questionado a respeito do uso da ivermectina. E eu tenho feito algumas postagens aqui de forma mais lúdica, né, tentando brincar um pouco com essa situação para não deixar pesar muito o tema. Mas eu acho que é importante, às vezes, a gente fazer uma pausa e tentar fazer uma explicação mais séria. A ivermectina realmente é uma molécula já antiga, né, é uma medicação que a gente usa há mais de 30 anos. A gente começou a desenvolver a molécula ali por volta de 1970 e nos anos 80 foi liberado para uso em animais e posteriormente em seres humanos. E essa medicação, inicialmente, ela é utilizada para tratar verminoses. Tratar, por exemplo, Ascaris lumbricoides, que é a famosa lombriga. A gente pode tratar também, por exemplo, o piolho, né? Então, realmente é uma medicação muito usada, uma medicação segura, tem poucos efeitos colaterais. Mas e aí? Eu devo usar para tratamento ou prevenção do coronavírus? Eu fui hoje fazer uma busca no PubMed para trazer uma informação mais segura para vocês. E a primeira publicação sobre o uso da ivermectina no coronavírus foi uma medicação que foi uma publicação ali do início de 2020, que fez essa avaliação in vitro. Eu estou colocando inclusive as referências para vocês aí na legenda. Foi uma medicação testada então in vitro. O que quer dizer isso? Pegaram células num cultivo, né, e colocaram a medicação ali numa determinada concentração e avaliaram a atividade viral nessas células que ali estavam. Realmente foi eficaz, reduziu a replicação viral. Mas daí, a gente estender esses resultados para a população é muito precoce e é errado, na verdade. Para vocês terem uma ideia, a concentração em que houve atividade contra o vírus nas células em cultivo foi da ordem de micrograma por ml. Então, uma concentração de 10 a menos 6. Enquanto que quando a gente usa para tratamento de verminose, a concentração que a gente atinge é da ordem de nanograma por ml. Para quem está acostumado, nano é 10 a menos 9, 10 elevado a menos 9. E micrograma é 10 elevado a menos 6. Então, a concentração para eficácia in vitro é 10 a menos 6. E a concentração atingida no nosso corpo é de 10 a menos 9, o que dá uma diferença aí de 1000 vezes. Então, a gente, para atingir essa concentração que mostrou-se eficaz, a dose deveria ser 1000 vezes maior do que a que a gente usa para tratar as verminoses. E não é simples assim. As medicações, para serem comercializadas, elas passam por fases muito bem descritas para que elas possam ser utilizadas com segurança. Então, não basta a medicação ser segura para que eu utilize para uma determinada doença. Eu preciso fazer um estudo em que eu vou testar pessoas com e sem a medicação para avaliar se aqueles que usaram a medicação vão ter sucesso no tratamento. E além disso, nos estudos clínicos de medicação, a gente ainda tem a dita fase 4, que é quando a gente vai avaliar a eficácia e segurança a longo prazo. Existem medicações que muitas vezes estão circulando no mercado e do nada elas são retiradas. Por quê? Porque esses estudos de vigilância de fase 4 mostram que existiram alguns efeitos colaterais inaceitáveis e a medicação é retirada, certo? Então não dá para eu pegar esse estudo in vitro e aplicar isso para a nossa prática clínica. Posso usar? Pode. É seguro? É. Deve usar? Não existe evidência. Existem estudos que estão testando a ivermectina contra um grupo controle? Existem, só que são estudos que estão em andamento, estudos que não foram publicados e que mesmo depois de publicados, eles precisam ser lidos, relidos com um olhar crítico. Não um olhar crítico tentando refutar uma publicação, mas um olhar crítico para tentar encontrar potenciais falhas para evitá-las no dia a dia do consultório. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E por que a gente está destacando tanto isso? A gente tem muito medo de que aconteça com a ivermectina, por exemplo, o que aconteceu com a hidroxicloroquina. Se esgotou
a hidroxicloroquina nas farmácias, os pacientes que têm uma indicação formal para uso não conseguem, e com a ivermectina pode acontecer alguma coisa, a mesma coisa. E para que a gente usa ivermectina? Existem pacientes que vão fazer, por exemplo, um tratamento, um transplante, que vão ser imunossuprimidos, e eu preciso garantir que eles não tenham verminoses que vão se aproveitar desse estado de imunossupressão e causar danos ao organismo. Então, antes de, por exemplo, fazer transplante, fazer quimioterapia, eu dou a esses pacientes antiparasitários, como o caso da ivermectina. E se de repente acaba o estoque de ivermectina, acaba a matéria-prima, como é que a gente vai ficar? Então, por isso que a gente tem batido tanto na tecla para se tomar cuidado. Não só por isso, mas também para evitar que as pessoas comecem a inventar medicações mágicas para uma doença que a gente ainda não tem muito conhecimento. Então, muito cuidado, gente. A gente não está falando aqui, não é contra as pessoas que estão tomando, não é a favor de governante XY, contra governante XY. O que a gente está querendo trazer é uma luz para guiar o nosso dia a dia na clínica. Então, muito cuidado, por favor, não esgotem as farmácias, não saiam correndo atrás de medicações sem comprovação, senão vocês vão acabar criando problemas para vocês, certo? Eu vou deixar aí embaixo alguns links de alguns, na verdade, citando as publicações que eu consultei para falar isso aqui com vocês. Falei de forma bastante resumida. Tem inclusive um artigo que eu estou colocando aí com uma revisão farmacológica básica que foi publicada recentemente. Um outro que é uma revisão de literatura que fala do uso de ivermectina in vitro para outros vírus. E também uma última publicação, que foi o que eu vi de mais recente, que foi do dia 28 de junho, uma publicação na revista da Sociedade Brasileira de Infectologia, justamente ressaltando esses cuidados. Na verdade, é uma carta ao editor, tá? Então leiam, por favor, a informação está disponível para todos. É o que eu sempre falo, não inventa moda, gente. Quer tomar uma coisa para coronavírus? Toma chá de camomila. Pelo menos a gente fica mais calmo aí para lidar com todos esses problemas, toda essa ansiedade, toda essa insegurança. A gente sabe que a gente está diante de uma doença que está causando muita aflição, muita preocupação. Todo mundo quer encontrar alguma coisa que resolva, mas a gente também não pode sair atirando para todos os lados assim, certinho?